Easton Greyfield era o tipo de homem que entrava em uma sala e todos se calavam. Não por respeito, mas por medo. Maxilar marcado, olhos cinzentos e frios. Uma presença que tornava o ar mais pesado no momento em que ele aparecia. No papel, ele era o CEO da Greyfield Holdings, um dos mais poderosos impérios imobiliários do meio-oeste. Mas por trás de portas fechadas, atrás do vidro à prova de balas de sua cobertura no 47º andar, com vista para o Lago Michigan, ele era algo completamente diferente. Algo que nenhum jornal jamais publicaria. Ele era um homem que construiu sua fortuna com acordos feitos no escuro. E ele protegia essa fortuna da mesma forma que um lobo protege sua toca, com os dentes. Mas aqui está o que ninguém sabia sobre Easton Greyfield. A coisa que ele protegia mais ferozmente do que qualquer cofre ou qualquer segredo eram suas filhas gêmeas, Zoe e Maddie. Elas tinham 4 anos, cachos loiros, olhos azuis grandes. Eram as duas únicas pessoas na Terra que conseguiam fazer este homem sorrir. E então havia ela, Catalina Herrera, a babá que morava na casa. Jovem, mas carregando o tipo de cansaço que só vem de uma vida inteira sendo deixada para trás. Ela não era como ninguém naquela casa. Ela não vinha de família rica. Ela não tinha contatos. A verdade é que ela não vinha de lugar nenhum. Órfã aos 6 anos, passou por 7 lares adotivos antes de completar 17. Conseguiu entrar na faculdade com uma bolsa de estudos, apenas para descobrir que um diploma não significa muito quando você não tem família, nem referências, e ninguém neste mundo disposto a garantir por você. Mas Catalina tinha algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Ela tinha dignidade. Uma dignidade silenciosa e inabalável, do tipo que não se anuncia, mas que você sente no momento em que ela entra em uma sala. Ela estava com a família Greyfield há 2 anos e, nesse tempo, tornou-se mais do que uma babá. Ela se tornou o único calor que aquelas duas meninas conheceram desde que a mãe delas morreu durante o parto. Ela lia para elas todas as noites. Anotava cada nova palavra que aprendiam em um pequeno caderno que guardava ao lado da cama. Cantava canções de ninar para elas em espanhol, as mesmas que sua mãe costumava cantar antes de perdê-la. E ela amava aquelas meninas, não porque era seu trabalho, mas porque, pela primeira vez em toda a sua vida, Catalina Herrera sentia que pertencia a algum lugar. Então, quando Easton Greyfield entrou pela porta de seu escritório particular naquela tarde, 3 horas antes do previsto, e viu seu cofre pessoal escancarado, pilhas de dinheiro espalhadas pelo chão, uma arma carregada nas mãos de sua filha de 4 anos e sua babá ajoelhada bem no meio de tudo. Ele não fez perguntas, ele não esperou por uma explicação. Em sua mente, a cena já estava completa. Traição, roubo e a única pessoa em quem ele confiava com suas filhas acabara de se tornar a pessoa mais perigosa em sua casa. Mas aqui está o detalhe, ele estava errado. Ele estava completa e devastadoramente errado. E a decisão que ele estava prestes a tomar nos próximos 60 segundos quase lhe custaria tudo. Não seu dinheiro, não seu império, mas algo muito mais valioso. Algo que ele nem sabia que tinha até que estivesse quase perdido. Se você já julgou alguém antes de dar a essa pessoa a chance de falar. Se você já deixou seu orgulho tomar uma decisão que seu coração teria tomado de forma diferente. Então esta história vai tocar você bem onde importa. Certifique-se de clicar no botão de curtir. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir. E se você ainda não o fez, inscreva-se neste canal para não perder o que vem a seguir. Agora vamos voltar para aquela cobertura no 47º andar. Voltar ao momento em que os olhos de Easton Greyfield se fixaram na mulher ajoelhada ao lado de suas filhas e tudo o que ele pensava que sabia estava prestes a desmoronar. Ninguém disse uma palavra. Essa foi a parte mais aterrorizante. Easton Greyfield parou na porta de seu escritório e o silêncio que vinha dele pesava mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito em voz alta. Não era o silêncio de um homem ainda pensando. Era o silêncio de um homem que já havia concluído. Catalina levantou a cabeça e olhou para ele. Sua mão ainda estava apoiada na tampa do cofre. Pega no ato de colocar as pilhas de dinheiro de volta para dentro. Ela abriu os lábios para falar, mas havia algo naqueles olhos cinzentos e frios que fez cada palavra congelar em sua boca. Não havia raiva neles. Ainda não. Apenas cálculo. E com um homem como Easton Greyfield, o cálculo era sempre 100 vezes mais perigoso do que a raiva.
Ele entrou na sala lentamente, um passo de cada vez. As solas de seus sapatos de couro batiam no chão de carvalho como o tic-tac de um relógio em contagem regressiva. Zoe sentou-se no tapete e olhou para o pai com um sorriso radiante. Papai. Mas Easton não olhou para sua filha. Seu olhar permaneceu fixo em Catalina. E quando ele finalmente falou, sua voz era tão baixa que era quase nada mais do que um sopro. Você abriu meu cofre. Não era uma pergunta. Era uma sentença já proferida. Catalina engoliu em seco. Senhor Greyfield, as meninas viram você digitar o código. Você abriu meu cofre. Cada palavra parecia uma bala separada. Ele não gritou. Ele não precisava. Homens que eram verdadeiramente perigosos nunca precisavam levantar a voz, porque todos ao seu redor já sabiam o que acontecia quando eles ficavam em silêncio por muito tempo. Easton pegou o telefone e discou um único número. Flynn, suba aqui. Tire as meninas do quarto. Sua voz nunca mudou. Calma, controlada, e isso, mais do que qualquer coisa, foi o que fez Catalina sentir medo de verdade pela primeira vez nos 2 anos em que viveu sob este teto. Não porque estivesse com medo por si mesma, mas porque percebeu que ele estava mandando as meninas saírem antes de dizer o que ele realmente queria dizer. Enquanto esperava por Flynn, Easton se aproximou da arma que estava no chão, a menos de 1 metro de Catalina. Ele se abaixou e a pegou, verificou-a. Seu dedo roçou na trava de segurança e parou. A trava de segurança estava ativada. Alguém havia ativado a trava de segurança. Ele olhou para Catalina. Ela olhou de volta para ele. E naqueles olhos cinzentos, ela viu algo mudar. Não menos raiva, mas uma nova camada de suspeita, mais profunda e muito mais perigosa. Porque na mente de Easton, uma babá comum não saberia como ativar a segurança de uma beretta de 9 milímetros. Uma babá comum não ficaria tão calma depois de ser pega em flagrante na frente de seu empregador. Ela não estava apenas pegando dinheiro. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Essa era a conclusão que se formava em sua mente. E estava completamente errada. Mas uma conclusão errada na mente de um chefe da máfia não era como uma conclusão errada na mente de um homem comum. Não levava a mal-entendidos. Levava a consequências. A porta do escritório se abriu. Flynn Beckett entrou, alto, de ombros largos, cabelos grisalhos. O rosto inexpressivo de um homem que se acostumou a ver tudo sem reagir a nada. Ele examinou a sala de relance, o cofre aberto, o dinheiro espalhado pelo chão, a arma na mão de Easton, a babá parada e imóvel no meio de tudo, e entendeu a situação de uma vez, sem precisar de uma única explicação. Leve Zoe e Maddie de volta para o quarto delas, disse Easton, seus olhos nunca deixando Catalina. Feche a porta. Flynn caminhou até as meninas. Zoe olhou para o pai, depois para Catalina, e de volta para o pai novamente. Ela tinha 4 anos, mas aqueles olhos azuis já eram velhos o suficiente para entender que algo não estava certo. Papai, a Cat estava nos ensinando. Zoe, apenas uma palavra. Mas a voz de Easton carregava algo que até uma criança de 4 anos poderia entender, que ela não deveria dizer mais nada. Flynn pegou Maddie nos braços. A menina não resistiu. Ela apenas olhou para Catalina por cima do ombro de Flynn, com olhos grandes e silenciosos. Seus lábios pressionados juntos, como se estivesse tentando memorizar o rosto de Catalina o mais cuidadosamente possível, como se de alguma forma soubesse que esta poderia ser a última vez. Zoe pegou a mão de Flynn, mas se virou quando chegaram à porta. Cat. Sua voz era minúscula. Catalina forçou um sorriso. Está tudo bem, querida. Mas isso era uma mentira, e tanto ela quanto aquela criança de 4 anos sabiam disso. A porta se fechou atrás de Flynn e das meninas. Agora restavam apenas 2 pessoas na sala. Easton Greyfield e Catalina Herrera, um chefe da máfia e uma babá. E entre eles estavam a arma, as pilhas de dinheiro, o cofre aberto e uma conclusão falsa esperando para destruir tudo. Easton colocou a arma sobre a mesa lentamente. Então ele olhou diretamente nos olhos de Catalina e falou com o tipo de voz que qualquer um no submundo de Chicago teria entendido como um aviso final. Você viu coisas que nunca deveria ter visto. Catalina não recuou. Ela não tremeu. E essa dignidade silenciosa que se recusava a se curvar tornou-se a própria coisa que deixou Easton mais irritado do que qualquer outra. Porque em seu mundo havia apenas 2 tipos de pessoas que não tinham medo.
os perigosos e os tolos. E ele ainda não havia decidido qual dos dois ela era. Easton não disse mais uma palavra após aquele aviso. Ele se virou, saiu para o corredor, pegou o telefone e fez uma ligação. Ashford, suba para o 47º andar agora. Então ele ficou ali, com as costas contra a parede em frente à porta do escritório, os braços cruzados sobre o peito, e esperou. Ele não olhou para Catalina. Ele não precisava, porque para Easton Greyfield, uma vez que uma decisão era tomada, a pessoa à sua frente não existia mais. Neil Ashford apareceu em menos de 3 minutos, o mordomo-chefe da cobertura, 33 anos, vestindo um terno cinza sem um único vinco. Seu cabelo penteado para trás, seu rosto carregando o tipo de cortesia que havia sido calculada até o último milímetro. Ele parou na frente de Easton e fez uma leve inclinação de cabeça. Senhor, a senhorita Herrera deve sair daqui em 10 minutos, disse Easton, sua voz neutra. Verifique tudo o que ela tem. Telefone, bolsa, tudo. Se houver alguma imagem, cópia ou qualquer dado conectado ao que está no meu escritório, quero saber imediatamente. O pagamento do último mês dela? Neil perguntou. E algo brilhou em seus olhos quando ele disse isso tão rápido que uma pessoa comum teria perdido. Mas estava lá, um pequeno flash, como um jogador que acabou de virar uma boa carta. Segure, respondeu Easton, até que a busca seja concluída. Neil assentiu. Virou-se e entrou no escritório, onde Catalina ainda estava de pé. Ela não se moveu desde que as meninas foram retiradas. Seus braços pendiam ao lado do corpo. Suas costas estavam retas. E seus olhos estavam fixos à frente. Ela não estava abaixando a cabeça. Ela não estava implorando. E isso pareceu irritar Neil, porque ele estava acostumado com as pessoas tendo medo dele nesta casa. Venha comigo, disse ele, e a levou para o pequeno quarto no final do corredor. O quarto em que Catalina viveu nos últimos 2 anos. Era apenas grande o suficiente para uma cama de solteiro, um guarda-roupa estreito e uma pequena mesa perto da janela, onde ela costumava se sentar escrevendo em seu caderno todas as noites. Neil abriu a porta e olhou ao redor. Ele não precisou de muito tempo para procurar, porque não havia quase nada para procurar. Uma mochila de lona desbotada pendia do gancho atrás da porta. Dentro dela havia 2 mudas de roupa dobradas, uma pequena bolsa de produtos de higiene, um livro de bolso com cantos gastos e uma carteira vazia. Isso era tudo o que Catalina Herrera possuía. Tudo o que ela tinha neste mundo depois de 27 anos de vida. Mas a busca clínica de Neil havia perdido uma coisa. Uma única nota de $100 enfiada profundamente no forro interno de sua mochila. Uma reserva de emergência que ela mantinha intocada por anos. Uma garantia silenciosa de que ela nunca ficaria completamente desamparada se o mundo lhe virasse as costas novamente. Alguém que cresceu no sistema de lares adotivos aprendeu uma lição muito cedo. Uma lição que a maioria das pessoas nunca teve que aprender. Nunca possua mais do que cabe em uma única bolsa, porque você nunca sabe quando terá que partir. Neil examinou cada item lentamente, mais minuciosamente do que o necessário. Ele verificou cada compartimento da mochila, virou cada página do livro como se esperasse encontrar algo escondido dentro, depois parou no telefone. Era um smartphone antigo, a tela rachada em um canto. Neil o ligou e percorreu a galeria de fotos. Cada imagem era de Zoe e Maddie. As meninas moldando argila, as meninas dormindo na hora da soneca, aninhadas uma na outra. Maddie abotoando a camisa sozinha pela primeira vez. Seu rosto solene como se estivesse resolvendo algum problema impossível. Zoe sorrindo com sorvete espalhado pelo nariz. Centenas de fotos. Nenhuma delas tinha nada a ver com o escritório, o cofre ou qualquer coisa que pertencesse a Easton Greyfield. Mas Neil não parou. Ele continuou rolando muito lentamente, seu polegar passando por cada foto, com um grau de cuidado que ninguém precisaria se o objetivo fosse apenas inspecionar. Seus olhos varreram cada detalhe em cada imagem. O ângulo, o quarto ao fundo, o batente da porta, o corredor. Ele estava memorizando. Ele não estava procurando evidências para Easton. Ele estava coletando informações para si mesmo. Então ele pressionou apagar. Procedimento de segurança, disse ele, sua voz suave e educada. Mas o canto de sua boca se ergueu muito sutilmente enquanto ele observava a tela ficar em branco. Catalina observou as fotos desaparecerem. 2 anos de memórias apagados em 30 segundos.
Ela não protestou, não porque concordasse, mas porque entendia que protestar não mudaria nada. Quando você cresce sem nada, aprende a perder sem desmoronar. Você apenas fica ali, respira e continua em frente. Pronto, disse Neil, colocando o telefone vazio de volta em sua mão. Então ele acrescentou. Sua voz baixou o suficiente para que apenas os dois ouvissem. Eu sempre soube que pessoas de fora não podiam ser confiáveis nesta casa. Catalina olhou para ele. Ela não disse nada, mas seus olhos permaneceram no rosto de Neil por mais de um segundo. E naquele momento, ela viu o que a raiva de Easton havia escondido. Que este mordomo não estava surpreso com nada do que estava acontecendo. Ele estava esperando por isso. Talvez até esperando por isso. Catalina colocou a mochila desbotada sobre o ombro. Era quase sem peso. Então ela saiu do quarto. O corredor era longo, coberto por um tapete grosso com uma luz dourada suave caindo das lâmpadas embutidas nas paredes. E na extremidade, Easton Greyfield estava lá, de braços cruzados, costas contra a parede, seu rosto inexpressivo como se estivesse esperando por um elevador em vez de assistir a uma mulher inocente ir embora com tudo o que possuía nesta vida, cabendo dentro de uma mochila gasta. Catalina passou por ele. Ela não parou. Ela não olhou. Mas Easton olhou e algo muito pequeno, muito rápido, passou por aqueles olhos cinzentos quando ele viu a mochila em seu ombro. Apenas uma mochila para uma vida inteira. Mas ele afastou o pensamento imediatamente, porque Aston Greyfield passou a vida inteira afastando qualquer coisa que o deixasse desconfortável. E o sentimento que acabara de roçar seu peito, vago, perturbador, situado em algum lugar entre a suspeita e a culpa, era algo para o qual ele não tinha tempo. Ainda não. Mas voltaria. E quando voltasse, não seria mais vago. Catalina sabia que não podia parar. A ordem fora clara. 10 minutos para sair daqui. Não olhe para trás. Mas suas pernas não obedeciam. Ao passar pela porta do quarto das meninas, ela ouviu Zoe dizendo algo para Flynn, sua vozinha trêmula, e seu corpo parou antes que sua mente pudesse dar o comando. Ela sabia que Easton ainda estava no final do corredor. Sabia que Neil estava observando de algum lugar. Sabia que entrar naquele quarto agora significava quebrar todas as regras. As regras que o chefe da máfia da cobertura, no 47º andar, acabara de estabelecer. Mas Catalina Herrera passou a vida inteira vivendo pelas regras de outras pessoas. E desta vez, apenas desta vez, ela escolheu ouvir outra coisa. Ela empurrou a porta. Flynn estava perto da janela, de costas, dizendo algo ao telefone. Quando viu Catalina, ele parou, olhou para ela, depois olhou para o corredor como se estivesse ponderando se deveria bloqueá-la. Mas então ele não fez nada. Ele simplesmente se virou. Talvez essa fosse a única versão de compaixão de Flynn Beckett, o único tipo que ele se permitia mostrar nesta casa. Zoe estava sentada na cama, suas perninhas balançando, seus olhos vermelhos de lágrimas. Maddie sentou-se ao lado dela, segurando o ursinho de pelúcia marrom gasto que Catalina lhe dera em seu 3º aniversário. Quando Zoe viu Catalina entrar, ela deslizou da cama e correu para ela de uma vez. 2 bracinhos se enrolaram nas pernas de Catalina e se agarraram com força, como se ela se agarrasse com força suficiente, os adultos não conseguiriam fazer ninguém ir embora. Quando a Cat vai voltar? Catalina se ajoelhou no nível dos olhos de Zoe. Ela tentou manter a voz firme, mas sua garganta estava sendo apertada por dentro. A Cat tem que ir embora por um tempinho. Querida, quanto tempo é um tempinho? Catalina não pôde responder, porque a resposta real, a resposta que ela nunca diria a uma criança de 4 anos, era talvez para sempre. Maddie não correu para abraçá-la como sua irmã. Ela ficou na cama, agarrando o ursinho de pelúcia, olhando para Catalina com aqueles olhos azuis estranhamente silenciosos. Esta criança falava tão pouco. Desde o dia em que Catalina começou a trabalhar aqui, Maddie sempre foi a criança do silêncio. A criança dos apertos de mão em vez de palavras, dos acenos de cabeça em vez de respostas. Mas hoje ela abriu a boca. Cat. Sua voz era tão suave quanto uma folha caindo. Eu sonho com você toda noite. Catalina mordeu o lábio inferior. Ela sentiu algo quebrar dentro de seu peito.
Não quebrar completamente, mas quebrar o suficiente para a dor se espalhar por todo o seu corpo. Ela caminhou até a cama, sentou-se ao lado de Maddie e abraçou a menina. Zoe subiu atrás delas e se aninhou em seu outro braço. As três ficaram sentadas em silêncio. E Catalina sabia que esta era a última vez que seguraria aqueles dois corpinhos quentes. Então ela os abraçou com força suficiente para se lembrar, mas com delicadeza suficiente para não assustá-los. Ouçam a Cat. Ok, ela sussurrou, sua voz quente, mas trêmula nas bordas. Não importa o que aconteça, não importa quem esteja ao seu lado, ou se ninguém estiver ao seu lado, sempre se lembrem de uma coisa. Zoe levantou a cabeça. Maddie permaneceu aninhada contra o peito de Catalina. Sempre façam a coisa certa, mesmo quando ninguém estiver olhando. Zoe assentiu com o tipo de seriedade solene que apenas uma criança poderia ter, inteira e absoluta e intocada pela dúvida. Eu prometo. Catalina beijou cada menina na testa. Então ela as soltou, colocou-as de volta na cama, levantou-se e no exato momento em que se virou, sua mente foi para a coisa que ela havia deixado na beirada da cama em seu próprio quarto no final do corredor. O caderno. Couro marrom escuro, gasto na lombada de tanto ser aberto e fechado todas as noites por 2 anos. Mais de 700 páginas escritas à mão, uma página para cada dia. Cada dia, um pequeno pedaço da vida das duas crianças que ela amava como se fossem seu próprio sangue. Catalina se aproximou e colocou a mão na capa, seus dedos roçaram levemente o couro velho. 1 segundo, 2 segundos. Então ela retirou a mão. Ela deixou o caderno lá. Ela não o levou consigo porque aquele caderno não era dela. Pertencia a Zoe e Maddie. Pertencia a esta casa. E Catalina Herrera nunca pegava o que não era dela. Ela saiu para o corredor, cada passo mais longo que o anterior, como se tivesse medo de que, se andasse muito devagar, voltaria atrás. O elevador estava no final do corredor. E no meio do caminho, com as costas contra a parede, Easton Greyfield ainda estava lá, seus braços ainda cruzados, seu rosto ainda esculpido em pedra. Catalina parou a 3 passos dele. Ela não pretendia dizer mais nada. Não havia nada a dizer a um homem que nunca lhe dera a chance de abrir a boca. Mas então ela pensou na arma carregada no cofre. Pensou nas mãozinhas de Maddie segurando aquela arma e falou, não por si mesma, mas pelas 2 meninas sentadas naquele quarto atrás dela. Mantenha-as seguras, Sr. Greyfield. Aston não respondeu. Catalina não esperou por uma resposta. Ela entrou no elevador, apertou o botão para o térreo. As portas de aço começaram a se fechar. E através da fresta que se estreitava, Catalina viu Aston uma última vez. Ele ainda estava lá, seus braços ainda cruzados, mas sua mandíbula havia se contraído um pouco mais do que alguns segundos antes. As portas do elevador se fecharam completamente. Catalina desapareceu. E Easton Greyfield não sabia que a coisa que ela acabara de deixar para trás na pequena cama do quarto no final do corredor, aquele caderno de mais de 700 páginas escritas à mão, seria a coisa que o forçaria a encarar a verdade de quem ele realmente era. A cobertura no 47º andar ainda tinha tudo. O lustre de cristal ainda brilhava. Os pisos de mármore ainda estavam polidos. A geladeira ainda estava cheia de comida que a chefe Vera havia preparado antes de sair. Mas a casa estava sentindo falta de algo que nenhum objeto poderia comprar. E as 2 crianças de 4 anos sentiram isso antes dos adultos. No jantar daquela noite, Zoe sentou-se em frente ao prato de macarrão com queijo que sempre amou. Mas não o tocou. Ela usou o garfo para empurrar o macarrão de um lado para o outro no prato. Seus olhos baixos, seus lábios pressionados. Aston sentou-se na cabeceira da mesa, cortando seu bife, fingindo que tudo estava normal. Coma, Zoe. Não estou com fome. Você não comeu nada desde o meio-dia. Não estou com fome. Sua voz era neutra, não irritada, não triste, apenas recusando. O tipo de recusa que as crianças usam quando não têm palavras suficientes para explicar o que está acontecendo dentro delas. Maddie, enquanto isso, não se sentou à mesa. Ela estava no quarto, no canto perto da janela, segurando o ursinho de pelúcia marrom gasto que Catalina lhe dera. Ela não estava chorando. Não estava chamando por ninguém. Não estava dizendo uma única palavra. Ela apenas sentou-se ali, a cabeça apoiada na parede, os olhos abertos,
mas focados em nada. E aquele silêncio, o silêncio de uma criança de 4 anos escolhendo não fazer nenhum som, era muito mais assustador do que o choro, porque chorar é um pedido de ajuda. O silêncio é o que acontece quando uma criança para de acreditar que alguém virá. Easton ligou para a agência de babás naquela mesma noite. O triplo da taxa por serviço de emergência fora do horário. Ele não se importava. A primeira pessoa a chegar foi uma mulher de meia-idade chamada Margaret. 15 anos de experiência, um histórico impecável. Ela entrou no quarto das meninas com um sorriso profissional, abaixou-se ao nível dos olhos de Zoe e disse: "Olá, querida. Meu nome é Margaret. Vou brincar com você." "Tudo bem." Zoe olhou para ela. "Você não é a Cat." "Não, eu sou a Margaret. Eu vou." "Quando a Cat vai voltar?" Margaret olhou para Easton, que estava na porta. Ele fez um leve aceno negativo com a cabeça. Margaret se virou e tentou redirecionar. "Por que não brincamos com quebra-cabeças? Quando a Cat vai voltar? Ou talvez possamos ler um livro. Quando a Cat vai voltar?" A mesma pergunta repetidamente. Não com raiva, não gritada, apenas uma pergunta simples que ninguém conseguia responder da maneira certa. Margaret durou 1 hora e 45 minutos. A segunda pessoa, uma jovem chamada Rachel, durou menos de 1 hora. Não foi porque Zoe era difícil. Não foi porque Maddie era difícil de lidar. Foi porque ambas as meninas as trataram com um tipo de polidez tão fria que doía. O tipo de polidez que as crianças aprendem quando crescem em uma casa onde a equipe muda o tempo todo. O tipo de polidez que diz: "Você não é a pessoa de que preciso." 10 horas da noite. A cobertura voltou a ter apenas 3 pessoas. Easton sentou-se em seu escritório com a porta fechada. Ele abriu o cofre e verificou novamente. O dinheiro estava todo lá. Os passaportes ainda estavam no lugar. A bereta estava cuidadosamente em seu suporte. Tudo estava intacto. Nada estava faltando. Ele fechou o cofre, recostou-se na cadeira e fechou os olhos. "Eu fiz a coisa certa", disse ele a si mesmo suavemente no quarto vazio. E se tivesse sido a coisa certa, por que ele teve que repetir essa frase 3 vezes em sua própria mente antes que começasse a soar verdadeira? Easton apagou a luz do escritório, caminhou pelo corredor escuro, parou na porta do quarto das meninas e a abriu silenciosamente. Zoe já estava dormindo, enrolada na cama com o rosto enterrado no travesseiro. Maddie deitava ao lado da irmã, mas sua mão ainda agarrava o ursinho de pelúcia. Mesmo dormindo, ela não o soltava, como se afrouxasse o aperto, a última coisa que ainda a conectava a Catalina também desapareceria. Aston ficou na porta olhando para suas filhas. No escuro, o quarto parecia estranhamente vazio, sem a presença silenciosa e reconfortante que o preenchera nos últimos 2 anos. Ele olhou para o espaço vazio perto da janela, onde ela costumava se sentar, percebendo que o silêncio que ele havia criado agora era ensurdecedor. O quarto parecia que ela tinha apenas saído por um momento e logo voltaria. Mas ela não voltaria. Ele havia se certificado disso. Ele fechou a porta do quarto, foi para o seu próprio quarto, deitou-se. O teto se estendia alto acima dele na escuridão. Seus olhos permaneceram abertos. O sono não veio. O relógio na cozinha bateu 2 horas da manhã, quando Easton ouviu o som. Pequeno, distante, mas na quietude absoluta da cobertura no meio da noite. Era tão claro quanto um sino. Choro. Não o choro de uma criança pedindo algo. Era o tipo de choro que escapa de um sonho, o tipo que uma criança não consegue controlar porque vem de algum lugar mais profundo que a consciência. Easton sentou-se de uma vez, descalço no chão frio. Ele se moveu rapidamente pelo corredor até o quarto das meninas e empurrou a porta. Zoe ainda estava dormindo, sem se mover, mas Maddie estava chorando. Ela estava enrolada, seus olhos bem fechados, lágrimas escorrendo por suas têmporas até o travesseiro. Sua mão apertando o ursinho de pelúcia com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Sua boca tremia e, entre soluços quebrados, palavras dispersas escapavam de seus lábios. "Cat, eu não peguei." Cat disse para não pegar. Easton congelou na porta. Cat disse: "Não é nosso, não pegue." Ela estava sonhando. Sonhando com a tarde de ontem, sonhando com o momento em que Catalina se ajoelhou ao lado do cofre e lhe ensinou o que era certo e o que era errado. E no sonho de uma criança de 4 anos,
Essa lição era mais clara do que qualquer evidência que Easton Greyfield pensava ter visto. Ele caminhou até a cama, sentou-se na beirada, colocou a mão nas costas de Maddie e esfregou suavemente, tentando acalmá-la durante o pesadelo. Mas sua mão tremia ligeiramente, não de frio, mas porque, pela primeira vez desde aquela tarde, algo na parede que ele havia construído dentro de si começou a rachar. Ainda não havia se quebrado, apenas rachado, mas às vezes uma pequena fratura é suficiente para fazer uma parede inteira começar a tremer. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava na cozinha pela grande parede de vidro, com vista para o lago Michigan. Mas a cobertura ainda parecia fria. Easton sentou-se à mesa de jantar com uma xícara de café à sua frente, intocada. Ele mal dormira. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz de Maddie novamente em seu sono delirante. Cat disse, não pegue. E toda vez que ouvia, a rachadura dentro de seu peito se alargava um pouco mais. As meninas sentaram-se à sua frente. Zoe mexia sua tigela de cereal sem propósito. Seus olhos baixos. Maddie sentou-se imóvel, o ursinho de pelúcia em seu colo. Ambas as mãos firmemente enroladas nele, como se tivesse medo de que alguém pudesse arrancá-lo. Ninguém disse nada. O café da manhã na cobertura de um dos homens mais poderosos de Chicago era tão silencioso que ele podia ouvir o leite pingando da colher de Zoe de volta para a tigela. Então Maddie falou. Ninguém esperava, porque Maddie nunca falava muito, especialmente de manhã. Especialmente quando Catalina não estava lá para perguntar gentilmente o que Maddie quer contar para a Cat hoje. Mas esta manhã, ela abriu a boca e uma vez que começou, não parou. Papai. Easton olhou para cima. Me desculpe. Essas duas palavras fizeram Easton pousar sua xícara de café. Pelo que você está se desculpando, Maddie? Ela olhou para o ursinho de pelúcia, seus dedinhos esfregando uma de suas orelhas. Alguns dias atrás, eu vi você apertar números na caixa de metal no seu quarto. Easton sentiu algo frio percorrer sua espinha. Eu me lembrei dos números. Pensei que fosse um jogo de botões, como a máquina de venda automática no shopping para onde você nos leva. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. Ontem eu entrei no seu quarto. Eu apertei aqueles números. A caixa abriu. Easton não se moveu. Não porque estivesse calmo, mas porque seu corpo havia ficado rígido, da maneira que fica quando você começa a ver a primeira peça de uma imagem que sabe que vai destruir tudo o que você acreditava. Dentro havia muitos papéis coloridos. Maddie continuou, sua voz completamente calma, da maneira que apenas uma criança de 4 anos poderia soar calma. E o brinquedo pesado. Eu o peguei porque parecia a pistola de água da Zoe, mas mais pesado. Easton sentiu o ar sair de seus pulmões. Zoe largou a colher, olhou para o pai e terminou a história por sua irmã. A Cat entrou no seu quarto porque nos ouviu rindo. A Cat viu a Maddie segurando aquela coisa. Ela apontou com a mão como se descrevesse a arma novamente. A Cat correu e tirou das mãos da Maddie. Muito rápido. Então a Cat fez algo com ela. Apertou algo do lado. A trava de segurança. Catalina havia ativado a trava de segurança. Instintivamente, lembrando-se do breve momento em que uma vez viu Easton verificar a arma em seu escritório. O instinto protetor dentro dela agiu antes que sua mente tivesse tempo de pensar. Zoe continuou, sua voz mais rápida agora, como se estivesse segurando essas palavras desde ontem e agora elas finalmente estivessem saindo. A Cat disse que não era um brinquedo. Ela disse que era perigoso. Ela disse, nós nunca devemos tocar nisso. Então a Cat sentou-se e nos ensinou. A Cat disse, nós nunca pegamos o que não é nosso. A Cat estava colocando tudo de volta na caixa de metal quando você chegou em casa. Silêncio. O tipo de silêncio tão pesado que tinha peso físico, pressionando os ombros, os pulmões, tudo o que Easton Greyfield pensava que entendia. E então toda a cena da tarde de ontem se repetiu em sua cabeça. Mas desta vez, cada imagem havia sido virada completamente do avesso. Catalina ajoelhada em frente ao cofre, não porque estava roubando, mas porque estava colocando de volta as coisas que suas filhas haviam tirado, o dinheiro no chão. Não porque ela o havia espalhado ali, mas porque 2 crianças de 4 anos pensaram que era papel colorido, a arma com a trava de segurança inativada. Não porque ela soubesse manusear armas,
mas porque acabara de arrancá-la das mãos de Maddie a tempo, antes que algo irreversível acontecesse. E o que ele tinha feito? Ele a acusou. Ele a humilhou. Ele a ameaçou. Ele a expulsou de sua casa na noite de Chicago sem dinheiro, sem telefone, sem lugar para ir. Ela foi a única pessoa que salvou sua filha de uma arma carregada. E ele a tratou como uma criminosa. Mas a verdade não parou por aí. Porque quando o primeiro choque se acalmou, uma segunda verdade o atingiu, mais profunda, mais dolorosa e impossível de culpar qualquer outra pessoa. Foi ele quem deixou o código do cofre, onde sua filha de 4 anos pôde ver. Foi ele quem deixou uma arma carregada dentro daquele cofre, sem uma segunda trava. Foi ele, o chefe da máfia que guardava tudo com unhas e dentes, que deixou um perigo mortal ao alcance de seus próprios filhos. Catalina não era o perigo nesta casa. Ele era. Easton levantou-se abruptamente. A cadeira voou para trás, suas pernas arranhando o chão de pedra, com um grito agudo e estridente. As meninas se encolheram e olharam para o pai. Seu rosto ficou pálido, ambas as mãos apoiadas na mesa, a cabeça baixa, os ombros tensos. Ele parecia um homem que acabara de levar um soco no peito, sem tempo para se defender. Papai, Zoe perguntou suavemente. Ashton não respondeu. Ela esperou um momento e depois disse com a voz suave, mas clara, com a verdade simples que apenas as crianças podem falar sem hesitação. Papai, você pode pedir desculpas? Ashton levantou a cabeça e olhou para a filha. A Cat disse, os adultos também podem pedir desculpas. E essa frase da boca de uma criança de 4 anos, sentada em frente a uma tigela de cereal intocada, atingiu Easton Grayfield com mais força do que qualquer golpe que ele já havia recebido em sua vida. Porque era verdade. Era tão verdade que ele não podia lutar contra isso. Não podia se justificar. Não podia ignorar. E pela primeira vez em sua vida, o mais poderoso chefe da máfia de Chicago, o homem que nunca havia se desculpado com ninguém, finalmente entendeu que aquelas 2 palavras não eram um sinal de fraqueza. Eram a única coisa que poderia salvá-lo agora. Easton deixou a mesa do café da manhã sem dizer mais uma palavra para as meninas. Ele caminhou pelo corredor, passando pelo escritório onde o cofre permanecia silencioso, e hesitou no local onde a observara friamente partir, antes de finalmente parar em frente à última porta no final do corredor, o quarto de Catalina. Ele nunca havia entrado neste quarto nos 2 anos em que ela trabalhou aqui. Ele nunca havia cruzado aquela soleira, porque nunca esteve na lista de coisas que ele precisava controlar. Era apenas o quarto da babá, um lugar onde uma funcionária dormia, nada mais. Ele empurrou a porta e a primeira coisa que o atingiu não foram os pertences, foi o vazio. O quarto era menor do que ele imaginava, muito menor. O banheiro de sua suíte era maior que este lugar. Uma cama de solteiro estreita contra a parede, os lençóis brancos dobrados e lisos, sem um único vinco. Um pequeno guarda-roupa, a porta ligeiramente aberta, vazio por dentro, exceto por alguns cabides de plástico balançando levemente. Uma mesa de madeira perto da janela, sem nada em sua superfície, exceto um anel pálido onde um copo de água repousava todas as noites. Nenhuma fotografia de família na parede, porque ela não tinha família. Nenhuma decoração pessoal, porque ela não tinha nada para decorar. O quarto parecia um quarto de hotel depois que o hóspede fez o check-out. Limpo, arrumado e completamente sem alma. 2 anos morando aqui, e Catalina Herrera havia deixado para trás menos vestígios do que um hóspede de uma noite. Ashton parou no meio do quarto, e pela primeira vez, sentiu plenamente o que nunca havia visto enquanto ela ainda estava aqui, que esta mulher havia morado em sua casa, cuidado de seus filhos, amado seus filhos e, no entanto, não havia se apossado de nada. Ela existiu aqui, deixando quase nenhuma prova de que um dia existiu. Então ele viu na beirada da cama o caderno de couro marrom escuro. Ashton se aproximou e o pegou. Era mais pesado do que ele esperava. Ele abriu a primeira página. Caligrafia pequena, cuidadosa, ligeiramente inclinada para a direita. Tinta azul-preta. A data escrita no canto superior direito. Era o dia em que Catalina começou a trabalhar aqui, 2 anos atrás.
Primeiro dia, Zoe me chamou de Cat porque ainda não conseguia dizer Catalina. Maddie não disse nada. Ela apenas me observou durante o jantar. Então, antes de dormir, ela segurou meu dedo mindinho, não falou, apenas segurou. Acho que foi a maneira dela de dizer: tudo bem, você pode ficar. Easton virou a página seguinte, depois a seguinte e outra. Cada página era um dia. Cada dia era um pequeno mundo que ele havia perdido completamente. A nova palavra que Zoe aprendeu hoje: magnífico. Ela ouviu em um desenho animado e usou para tudo. Esta colher é magnífica, Cat. Um desenho de giz de cera rabiscado e colado na página. 4 figuras de palito lado a lado e, embaixo, Zoe havia escrito família. Mesmo com as letras tortas e uma delas ao contrário, a vez em que Maddie teve medo de trovão em março. Ela não parava de tremer. Eu a segurei em meus braços e cantei a canção de ninar que minha mãe costumava cantar. Ela agarrou minha camisa a noite toda. Na manhã seguinte, ela disse: Cat, cante de novo. Essa foi a frase mais longa que ela já havia falado. A vez em que Zoe perguntou uma noite, quando Easton não voltou para casa para o jantar. A pergunta que toda criança rica faz pelo menos uma vez: por que o papai nunca está em casa? E sob essa pergunta, Catalina havia escrito: eu disse a ela que o papai a ama muito. O papai trabalha por sua causa. Ela perguntou: então o papai ama mais o trabalho do que a nós? Eu não sabia a resposta, mas disse que não. O papai ama vocês mais. Ele só não sabe como mostrar ainda. Espero não ter mentido para ela. Easton teve que parar naquela página. Ele se sentou na beirada da pequena cama de Catalina, aquela cama estreita com lençóis brancos que ele nunca havia notado que existia, e olhou para aquelas palavras até que elas se tornaram borradas. Não porque estivesse chorando. Easton Grayfield não chorava, mas algo estava acontecendo por trás de seus olhos, quente e doloroso. Algo para o qual ele não tinha nome, porque nunca se permitira sentir por tempo suficiente para dar um. Ela havia protegido sua imagem na frente de seus filhos, mesmo quando ele não estava em casa, mesmo quando ele não merecia, mesmo quando ninguém estava olhando. Ele virou para a última página. As palavras haviam sido escritas na noite anterior, poucas horas antes de tudo desmoronar. Hoje, Maddie abotoou a camisa sozinha. Pela primeira vez, ela continuou tentando, e seu rosto estava tão sério. Então, quando finalmente conseguiu, ela olhou para cima e sorriu. O sorriso era exatamente como o de sua mãe na fotografia na mesa do Sr. Grayfield. Tão exatamente que tive que virar o rosto por um segundo. Eu gostaria que ele estivesse em casa para ver aquele momento. Há coisas que o dinheiro não pode comprar. E uma delas é a primeira vez que seu filho abotou a própria camisa. Easton fechou o caderno. Ambas as mãos repousavam na capa de couro marrom escuro, e ele viu que estavam tremendo. As mãos que haviam assinado milhares de contratos, as mãos que haviam detido o poder de um império, as mãos que haviam pego a arma do chão ontem e acusado uma mulher inocente, agora tremiam sobre a tinta azul-preta de uma babá órfã que ele havia jogado na noite. Mais de 700 páginas, 2 anos, uma página para cada dia. Nenhum dia perdido. E naquelas 700 páginas, nenhuma linha havia sido escrita para si mesma. Tudo havia sido escrito para Zoe e Maddie. Tudo para as 2 crianças que ela amava com o tipo de amor que ele, o pai delas, estivera ocupado demais para dar. Easton pegou o telefone, discou um número. Quando falou, sua voz continha apenas 3 palavras, mas essas 3 palavras carregavam o peso de tudo o que acabara de desmoronar dentro dele. Flynn, encontre-a. Silêncio do outro lado da linha. Então Flynn perguntou, com a voz cuidadosa: encontrá-la para quê, senhor? Easton olhou para o caderno em seu colo, olhou para o quarto vazio onde ela havia vivido por 2 anos, sem deixar nada para trás, exceto mais de 700 páginas de amor escritas para seus filhos. Encontre-a agora mesmo. Agora, vamos voltar para a noite anterior. Voltar ao momento em que as portas do elevador se fecharam e Catalina Herrera saiu da Torre Grayfield sozinha. O vento do Lago Michigan soprava pela avenida, frio, úmido, carregando o cheiro da água e o cheiro da cidade à noite. Catalina puxou o zíper de seu casaco fino até o pescoço, mas o vento ainda passava por todas as costuras. A mochila desbotada em seu ombro era tão leve que ela mal a sentia. E talvez essa fosse a parte mais dolorosa de tudo, que depois de quase 30 anos de vida,
Tudo o que ela possuía ainda era mais leve que uma criança de 4 anos. Ela caminhou pela Avenida Michigan, Pushepati, Marfa Michigan, passando por torres de vidro brilhando com luz, passando por restaurantes onde as pessoas riam com taças de vinho, passando por boutiques já fechadas, embora suas vitrines ainda brilhassem com marcas de luxo. A cidade era linda à noite, mas sua beleza pertencia a outras pessoas. E enquanto caminhava, uma velha memória veio a ela sem ser convidada. Não uma memória da cobertura ou do cofre, ou daqueles olhos cinzentos e frios. Uma memória muito mais antiga, tão antiga que ela pensou que a havia enterrado fundo o suficiente. 18 anos, o último dia no sistema de lares adotivos. Ela estava na porta da sétima família, a última família, com um saco de lixo preto contendo tudo o que possuía. Não uma mala, não uma mochila, um saco de lixo preto, do tipo grande, do tipo que as pessoas usam para jogar fora coisas de que não precisam mais. A senhora Henderson estava na varanda da frente com os braços cruzados sobre o peito. Sua voz não era fria, mas também não era quente. A voz de alguém dizendo algo que já havia praticado na cabeça muitas vezes antes. Você tem 18 anos agora, Catalina. Não precisamos mais de você. Não, não podemos mantê-la. Não, o sistema exige, mas não precisamos. Essas duas palavras a seguiram por 9 anos. A seguiram por 4 anos de faculdade com uma refeição de macarrão instantâneo por dia. A seguiram por dezenas de entrevistas onde as pessoas olhavam para um arquivo sem seção marcada como parente próximo e balançavam a cabeça. A seguiram até a porta da cobertura no 47º andar, onde ela pensou que finalmente havia encontrado um lugar ao qual pertencia. E agora, elas a seguiam para as ruas de Chicago às 11 da noite, lembrando-a de que o padrão de sua vida nunca havia mudado. Chegar, amar, ser mandada embora. Repetir. Catalina chegou a um ponto de ônibus na Avenida Michigan, perto do Millennium Park. O ponto estava vazio. Um banco de metal sob um abrigo de plástico turvo. O letreiro eletrônico dizia que o próximo ônibus chegaria em 45 minutos. Ela se sentou, colocou a mochila no colo, olhou para frente. Ela não chorou. Catalina Herrera aprendeu a não chorar desde uma época em que era ainda mais jovem que Zoe e Maddie. Em lares adotivos, lágrimas não traziam misericórdia. Elas apenas traziam atenção. E a atenção nem sempre era uma coisa boa. Então, ela ficou sentada em silêncio, olhando para suas mãos apoiadas na mochila. As mesmas mãos que poucas horas antes haviam abotoado a camisa de Maddie. As mesmas mãos que haviam arrancado uma arma carregada dos dedinhos de uma criança de 4 anos. As mesmas mãos que haviam ativado a trava de segurança em menos de 2 segundos. Porque o instinto de proteger era mais forte que tudo. Eu fiz a coisa certa. Ela sussurrou, sua voz se dissolvendo no vento do lago Michigan. Isso é o suficiente. Mas suficiente é uma palavra estranha quando você está sentado sozinho em um banco de ponto de ônibus perto da meia-noite sem saber onde vai dormir naquela noite. Na manhã seguinte, no 47º andar, Easton Grayfield estava saindo do prédio antes mesmo que o caderno tivesse perdido a marca de seus dedos. Flynn sentou-se no banco do passageiro, com o telefone no ouvido, fazendo uma ligação após a outra. Ela não tem casa própria, disse Flynn após a terceira ligação. O endereço residencial oficial dela no arquivo pessoal é a sua cobertura. Não há endereço secundário, nem parentes, nem contato de emergência. Easton apertou o volante. Cada informação que Flynn lhe dava era outra lâmina, porque cada detalhe o lembrava de que a mulher que ele havia jogado na rua na noite anterior realmente não tinha para onde ir. Não o tipo de nenhum lugar que significa nenhum lugar conveniente, mas nenhum lugar neste mundo. O número de telefone dela. Neil apagou os dados do telefone dela antes de devolvê-lo. A esta altura, a bateria também já acabou, porque ela passou a noite inteira na rua sem um carregador. Easton rangeu os dentes. Ele se lembrou de ter ordenado a Neil que verificasse o telefone. Lembrou-se de não ter feito uma única pergunta, de não ter ouvido uma única explicação. Alguma pista? Flynn balançou a cabeça. Easton apertou o botão para baixar a divisória e ligou pelo Bluetooth do carro para Vera, a chefe. Sem resposta. Ele ligou para o quarto das meninas. A babá temporária atendeu. Passe para a Zoe. Um farfalhar. Então a voz de Zoe surgiu, ainda triste. Papai. Zoe, você sabe para onde a Cat costumava ir além da nossa casa? Silêncio por um momento. Então ela respondeu.
sua voz pequena, mas certa. A Cat costumava nos contar sobre o ponto de ônibus atrás do parque. A Cat disse que costumava sentar lá e observar as pessoas passarem antes de vir morar conosco. O ponto de ônibus atrás do parque, Millennium Park, Avenida Michigan. Easton pisou no acelerador. O Bentley preto rasgou as ruas de Chicago pela manhã, passando pelo Grant Park, depois pela Avenida Michigan, e ele a viu sentada no banco de metal, sob o abrigo de plástico turvo do ponto de ônibus, a mochila desbotada no colo, as costas retas, os olhos olhando para frente. Ela parecia menor do que dentro da cobertura, muito menor, como se as paredes de vidro e os tetos altos do 47º andar lhe tivessem dado um tamanho que nunca foi realmente dela. E agora, sentada ali em um banco de ponto de ônibus, ela havia retornado ao tamanho exato que o mundo sempre lhe atribuíra. Pequena, sem importância, fácil de esquecer. Easton parou o carro ao lado do ponto de ônibus, desligou o motor, suas mãos repousaram no volante e, pela primeira vez em sua vida, o mais poderoso chefe da máfia de Chicago não sabia como abrir a porta do carro, porque todas as portas que ele já havia aberto o levaram a coisas que ele podia controlar. E esta porta levava a algo que ele não podia controlar. A verdade. Easton abriu a porta do carro e saiu. Catalina não se virou. Ela tinha visto o Bentley preto no momento em que ele parou. Tinha reconhecido o zumbido familiar do motor que ouvia todas as manhãs quando ele saía para o trabalho. Mas ela não se moveu. Permaneceu sentada no banco. Continuou olhando para frente porque Catalina Herrera passou a vida inteira esperando as pessoas voltarem e ela havia se livrado desse hábito há muito tempo. Easton caminhou até o lado do banco, parou a 2 passos dela. Chicago estava barulhenta ao redor deles naquela manhã. Tráfego, pedestres, o grito distante de um trem elevado, mas entre os dois havia um silêncio particular, denso e pesado. Ele olhou para ela. Ela ainda não olhava para ele. Eu estava errado. 3 palavras. Easton as disse em voz baixa. Não a voz de comando. Não a voz do homem que controlava metade do submundo de Chicago. Era a voz de um homem diante de algo que poder e dinheiro não podiam consertar. Catalina finalmente virou a cabeça. Ela olhou para ele. Não havia raiva em seus olhos castanhos. Nenhuma amargura. Apenas o esgotamento de alguém que foi tratado injustamente tantas vezes que isso não a surpreendia mais. Eu sei. 2 palavras, gentis, não afiadas. E foi essa gentileza que doeu. Porque se ela tivesse gritado em seu rosto, se o tivesse amaldiçoado, se tivesse chorado, Easton saberia como lidar com isso. Ele havia lidado com confrontos piores a vida toda. Mas a calma de alguém que se acostumou demais com a injustiça. Ele não tinha ferramentas para isso. As meninas me contaram, disse ele. Maddie, Zoe, ambas me contaram. O cofre, o código, a arma, tudo. Catalina não respondeu. Ele continuou e cada palavra que ele falava parecia mais pesada que a anterior. Zoe me disse que você arrancou a arma da mão de Maddie, que ativou a trava de segurança, que estava ensinando as meninas a não tocar no que não lhes pertencia, que estava colocando tudo de volta quando eu entrei. Silêncio. Um ônibus passou ao longe e eu não deixei você dizer uma única palavra. Catalina olhou para ele por mais alguns segundos, depois falou, sua voz firme, não elevada, simplesmente clara, como se tivesse moldado essa frase durante toda a longa noite naquele banco frio. Você decidiu quem eu era antes de me dar a chance de mostrar quem eu era. Ashton não respondeu imediatamente, porque a frase era verdadeira demais para discutir. Você viu uma babá ajoelhada ao lado de um cofre aberto? Ela continuou, sua voz ainda calma, mas agora algo mais profundo se movia sob ela. Algo que ela mantivera escondido por muito tempo. Você não viu a mulher que estava protegendo suas filhas. Ela parou, respirou fundo e continuou. Minha vida inteira, as pessoas olharam para mim e viram a órfã, viram a garota de lar adotivo, viram a empregada, viram a babá. Ninguém nunca olha e vê a pessoa que eu realmente sou. Ela baixou o olhar para as mãos apoiadas na mochila. Eu pensei que seria diferente na sua casa. Easton sentiu o chão se mover sob seus pés. Não literalmente, mas no sentido de que tudo o que ele acreditava sobre si mesmo, que era justo, que era perspicaz, que sempre lia as situações corretamente, estava desmoronando sob ele.
Eu quero que você volte. Ele disse isso mais rápido do que o normal, como se tivesse medo de que, se falasse muito devagar, ela desapareceria antes que ele pudesse terminar. Catalina olhou para ele por um longo tempo. Então ela disse lentamente, claramente, uma palavra de cada vez. Você quer que a babá volte, não eu. Isso atingiu Easton como um tapa que ele não pôde bloquear, porque sabia que ela estava certa. No caminho para cá, ele havia pensado, tenho que trazê-la de volta porque as meninas precisam de uma babá. E a maneira como ele formulou isso em sua própria mente, babá, em vez de Catalina, provava que ela estava completamente certa. Ele abriu a boca para dizer algo, mas o som agudo de freios cortou o momento. Um ônibus estava parando no ponto. A última corrida da manhã, antes que o horário ficasse mais espaçado. Luzes amarelas piscando. Catalina olhou para o ônibus. Depois para Easton, o ônibus parou. As portas se abriram. O motorista esperou. E Easton Grayfield, um homem que nunca havia esperado por ninguém em sua vida, ficou parado na calçada da Avenida Michigan, esperando, não ordenando, não exigindo, não controlando. Apenas parado ali e esperando. Catalina olhou para a porta aberta do ônibus. Era uma fuga. Ela poderia subir, ir para outro lugar, começar de novo como fez a vida toda. Mas então ela pensou em Maddie, a menina quieta agarrando seu ursinho de pelúcia no canto do quarto. Ela pensou em Zoe. Quando a Cat vai voltar? E ela sabia que quer Easton Grayfield merecesse ou não, aquelas duas meninas não tinham feito nada de errado. Se eu voltar, ela disse, sua voz firme, seus olhos encontrando os dele diretamente. Eu volto por Zoe e Maddie, não por você. Easton assentiu de uma vez. Eu entendo. As portas do ônibus se fecharam. O ônibus se afastou do ponto. Catalina não subiu. Ela se levantou do banco, colocou a mochila sobre o ombro e começou a caminhar em direção ao Bentley preto estacionado na calçada. Não com o passo de alguém que foi resgatado, mas com o passo de alguém que escolheu por si mesma. E talvez fosse isso que Easton precisava entender mais do que qualquer outra coisa, que Catalina Herrera não estava voltando porque ele havia permitido. Ela estava voltando porque havia decidido. O Bentley se movia pela Avenida Michigan em silêncio. Flynn sentou-se no banco do passageiro da frente, ao lado do motorista, com os olhos fixos à frente, sem se virar, sem fazer uma única pergunta. Ele entendia que havia momentos em que o melhor tipo de presença era a invisibilidade. No banco de trás, Easton sentou-se à direita, Catalina à esquerda, e entre eles estava o espaço vazio de um assento que ninguém tentou preencher. Catalina olhava pela janela. A cidade deslizava do lado de fora, prédios de vidro refletindo o sol da manhã, as árvores ao longo da avenida começando a mostrar novas folhas. Ela não disse nada, não porque estivesse com raiva, mas porque ainda não sabia o que estava sentindo. Tudo havia acontecido muito rápido. Ser expulsa, a noite no banco, então ele aparecendo, então aquelas 3 palavras, eu estava errado. E agora ela estava sentada em um carro de $1 milhão, a caminho do lugar que a havia expulsado apenas 12 horas antes. O que ela sentia por dentro era como água em um copo que foi mexido com muita força, turva, instável, impossível de dizer onde o alívio terminava e a cautela começava, e o medo estava entrelaçado em ambos. Easton olhava para frente, mas com o canto do olho, ele percebeu um pequeno detalhe. A mão de Catalina, apoiada em seu colo, tremia ligeiramente. Não muito, apenas um leve tremor nas pontas dos dedos. O tipo de tremor que vem quando alguém fica sentado do lado de fora no vento frio a noite toda e o corpo ainda não se aqueceu completamente. Ele não disse nada. Apenas estendeu a mão para o painel de controle perto da porta e ligou o assento aquecido do lado dela. Um clique suave. Então o calor começou a se espalhar pelo couro sob ela. Catalina sentiu imediatamente. Ela olhou para Easton. Ele não olhou para ela. Seus olhos permaneceram para frente, sua mandíbula ainda levemente cerrada, sua mão apoiada na coxa, como se ele não tivesse acabado de fazer nada. Catalina não disse obrigado. Easton não esperou que ela o fizesse, e naquele pequeno momento, naquele gesto, que nenhum dos dois reconheceu. Algo mudou entre eles. Não algo grande, não algo claro, apenas isto. Pela primeira vez desde que Catalina entrou em sua casa, Easton Grayfield fez algo por ela. Não por controle, não por comando,
nem mesmo por correção, mas simplesmente porque ela estava com frio. O carro entrou na garagem da Torre Greyfield. O elevador privativo os levou até o 47º andar. As portas se abriram e o primeiro som que os atingiu não foi música. Não foi a televisão, mas o som de pezinhos correndo pelo piso de mármore. Maddie apareceu no final do corredor. Seus cachos loiros estavam bagunçados, seus olhos azuis arregalados, o ursinho de pelúcia pendurado em sua mão direita. Ela viu Catalina, e o que aconteceu em seguida fez todos na cobertura ficarem parados. Maddie gritou. Não um pequeno choro, não o chamado suave que ela costumava usar, mas um grito de verdade, alto, saindo do fundo de seu pequeno peito, ecoando pelo corredor, ricocheteando nas paredes de vidro. Cat! Pela primeira vez em 4 anos de vida, Maddie Greyfield gritou em voz alta. Ela largou o ursinho de pelúcia, correu. Seus pezinhos bateram no chão. Catalina caiu de joelhos exatamente quando Maddie se jogou em seus braços. Os pequenos braços da criança se enrolaram em seu pescoço e a seguraram com tanta força que Catalina teve que se inclinar para trás para manter o equilíbrio. Então Zoe apareceu correndo da cozinha, migalhas ainda grudadas em seu rosto, gritando Cat! 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 E se jogou em volta de Catalina por trás. Catalina abraçou as duas meninas. Um braço em volta de Maddie, outro em volta de Zoe. E então a coisa que ela não se permitira fazer durante toda a noite, nem na rua, nem no banco, nem na frente de Easton, finalmente aconteceu. Ela chorou. Não o tipo de choro que vem da dor, não o tipo que vem da injustiça, mas o choro de alguém que passou a vida sem ninguém esperando por ela. E pela primeira vez, passou por uma porta e encontrou alguém correndo em sua direção. Lágrimas caíram no cabelo de Maddie, no ombro de Zoe, e Catalina não tentou escondê-las, porque eram o tipo de lágrimas que não precisavam ser escondidas. Zoe olhou para cima, seu rosto sério, depois olhou por cima do ombro de Catalina para seu pai, que estava perto do elevador. O papai já pediu desculpas? Easton olhou para a filha. Sim. Zoe assentiu, satisfeita, como se o problema mais complicado do mundo tivesse acabado de ser resolvido por 2 palavras simples. Então está tudo bem. Para as crianças, as coisas realmente eram assim tão simples. Se você faz algo errado, pede desculpas. Se você pede desculpas, é perdoado. Se você é perdoado, vocês se abraçam novamente. Mas Easton observou Catalina abraçando suas filhas e soube que ele não havia conquistado esse tipo de simplicidade. Ainda não. Naquela noite, Catalina deu banho nas meninas, vestiu-as com seus pijamas e as colocou na cama. Tudo voltou à ordem que as 3 haviam seguido por 2 anos. Escovar os dentes, uma história para dormir, depois a canção. Catalina sentou-se entre as 2 pequenas camas. Maddie deitava à esquerda, uma mão segurando o ursinho de pelúcia, seus olhos já se fechando. Zoe deitava à direita, o queixo apoiado no travesseiro, tentando ficar acordada o suficiente para ouvir a canção inteira. Catalina começou a cantar em espanhol. A melodia era lenta, suave, baixa e quente. A canção de ninar que sua mãe uma vez cantara para ela antes de morrer. Quando Catalina era jovem demais para entender as palavras, mas velha o suficiente para se lembrar da melodia, ela cantara essa canção para Zoe e Maddie todas as noites por 2 anos. E esta noite, depois de tudo o que aconteceu, a melodia ainda era a mesma. Ainda lenta, ainda suave, ainda quente, como se nada no mundo pudesse abalar o amor que repousava naquelas notas. Do lado de fora da porta do quarto, Easton Greyfield estava com as costas contra a parede do corredor. Ele não entrou. Apenas ficou ali, fechou os olhos e ouviu. A melodia espanhola flutuou pela fresta da porta entreaberta. Entrou no corredor escuro e o tocou em um lugar que dinheiro e poder nunca haviam alcançado. E pela primeira vez em muitos anos, a cobertura no 47º andar não parecia mais fria. Na manhã seguinte, pela primeira vez nos 2 anos em que as meninas viveram com Catalina. Easton Greyfield não foi trabalhar. Não houve ligação para Flynn às 6. Nenhum Bentley preto esperando na garagem às 6:30. Nenhuma agenda de reuniões. Nenhum contrato. Nenhum compromisso. Ninguém na casa jamais teve permissão para perguntar sobre isso. Ele sentou-se à mesa do café da manhã, uma xícara de café à sua frente, e observou. Catalina estava na cozinha, movendo-se com um ritmo que ele nunca havia notado antes, gentil, preciso, cada movimento carregando um propósito.
Ela pegou 2 pratos do armário, colocou-os no balcão e começou a preparar o café da manhã para as meninas. O prato de Zoe continha uma fatia de torrada cortada em triângulos, porque ela gostava de triângulos, com fatias de banana arranjadas em uma linha reta ao lado, porque Zoe gostava que tudo estivesse em linha reta. O prato de Maddie era diferente. Sua torrada havia sido cortada em forma de estrela. Easton observou Catalina usar a faca cuidadosamente em cada canto, aparando a casca, mantendo apenas o centro macio. Ele nunca soube que Maddie tinha medo de cascas de pão. 4 anos sendo o pai dela, e ele não sabia que sua filha não comia a casca. As meninas vieram correndo para a mesa. Zoe subiu em sua cadeira de uma vez, olhou para a torrada e gritou: "A estrela da Maddie é tão fofa!" Maddie sentou-se ao lado da irmã, olhou para o prato e começou a comer sem que ninguém precisasse lembrá-la. Catalina colocou um copo de leite na frente de Zoe, mas em vez de servir para ela, ela colocou a pequena jarra ao lado do copo. Zoe olhou para a jarra, olhou para Catalina, depois a pegou e a inclinou, despejando o leite no copo. Derramou. Claro que derramou. Uma pequena poça branca se espalhou pela mesa, correndo em direção à torrada. Easton quase estendeu a mão para impedi-la, mas Catalina foi mais rápida. Não para impedir Zoe, mas para pegar o pano que já tinha pronto em sua mão, enxugar suavemente o leite derramado e dizer com uma voz comum: "Foi melhor do que ontem, Zoe." A menina sorriu orgulhosa, porque Catalina não havia servido o leite para Zoe. Não porque fosse preguiçosa, mas porque a estava ensinando a ser independente. Ela sabia que o leite iria derramar. Ela já estava segurando o pano. Ela deixou a criança tentar. Deixou o leite derramar. Deixou a criança aprender, depois limpou sem fazê-la sentir vergonha. E Easton observou tudo. A pequena jarra, a torrada em forma de estrela, o leite derramado, o pano já esperando em sua mão. E ele entendeu algo que nunca havia visto nos últimos 2 anos. Esta mulher não estava apenas alimentando suas filhas. Ela as estava criando. Cada refeição, cada pequeno detalhe era uma lição que ela havia pensado, preparado e executado em silêncio, sem que ninguém pedisse e sem que ninguém agradecesse. Pessoas invisíveis são muitas vezes aquelas que mantêm tudo unido para que não desmorone. Aston pousou sua xícara de café. "Eu estive pensando sobre o que aconteceu", disse ele, sua voz lenta, pesando cada palavra. Não porque estivesse acostumado a falar devagar, mas porque, pela primeira vez, ele queria falar corretamente em vez de rapidamente. Catalina olhou para ele, mas não interrompeu. As meninas levantaram a cabeça. "Naquele dia eu pensei que estava protegendo algo importante", disse ele. Ele olhou para o café, depois olhou para cima. "Acontece que eu estava protegendo a coisa menos importante de toda esta casa." Catalina não respondeu, mas entendeu que ele estava falando sobre o cofre, sobre o dinheiro, sobre todas as coisas que ele havia colocado acima das pessoas e da dignidade. Zoe largou seu pedaço de torrada, o rosto sério da maneira que apenas uma criança de 4 anos pode ser séria. "Papai, o que é dignidade?" Easton olhou para a filha, de onde ela tinha ouvido essa palavra. Ele não sabia, talvez da conversa dele com Catalina, que as meninas tinham ouvido acidentalmente. Talvez da própria Catalina, em uma das lições que ele nunca esteve lá para testemunhar. Ele pensou por um momento antes de responder. "É quando você faz a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando." Zoe assentiu lentamente, os lábios pressionados enquanto pensava. Então Maddie levantou a cabeça do prato com a torrada em forma de estrela. Ela olhou para Catalina e disse, sua voz pequena, suave, mas clara como a Cat. 2 palavras. O silêncio caiu sobre a mesa do café da manhã. Catalina baixou o rosto e fingiu limpar o balcão da cozinha, mas sua mão parou na pedra por um segundo a mais. Zoe pensou por mais alguns segundos. Então ela olhou para cima, seus olhos azuis de repente brilhantes, e disse com a certeza de uma criança que acabara de descobrir uma grande verdade. "Então a Cat é mais rica que o papai." Easton piscou. "Mais rica?" Zoe assentiu, absolutamente certa. Então ela levantou a mão e colocou sua pequena palma sobre o lado esquerdo do peito. "Porque a Cat tem mais coisas boas aqui dentro." Silêncio. O tipo de silêncio que ninguém queria quebrar, porque era verdadeiro demais, bonito demais, simples demais para qualquer adulto na sala acrescentar algo sem estragar tudo.
Easton olhou para Catalina. Ela ainda estava perto do balcão, o pano de prato na mão, os olhos baixos. Mas desta vez ele não viu a babá. Ele não viu a funcionária. Ele não viu a garota de lar adotivo ou a criança órfã ou a mulher que ele havia acusado 2 dias antes. Ele viu Catalina, apenas Catalina, e entendeu que sua filha de 4 anos estava certa. Nesta cobertura cheia de coisas caras, a pessoa mais rica não era ele. 2 semanas se passaram e a cobertura no 47º andar começou a mudar de maneiras que ninguém falava. No entanto, todos podiam sentir. Easton começou a chegar em casa mais cedo, não todos os dias, mas com frequência suficiente para que Zoe parasse de perguntar: "O papai vem para casa para o jantar?" E começasse a dizer: "Papai, sente-se ao meu lado." Ele começou a aparecer na mesa do café da manhã, uma xícara de café na mão, seus olhos seguindo Catalina enquanto ela preparava as coisas para as meninas, com o tipo de atenção que ele antes reservava apenas para contratos ou relatórios financeiros. E havia pequenos momentos, muito pequenos, do tipo em que Catalina lhe entregava o café todas as manhãs, seus dedos roçando os dele quando ele pegava a xícara, apenas por uma fração de segundo, e então ambos puxavam as mãos para trás como se nada tivesse acontecido, do tipo em que Easton ficava na porta da cozinha, observando-a ensinar Zoe a escrever letras, e seu olhar repousava nela por mais tempo do que o necessário. Mais tempo do que um homem deveria olhar para a babá de seus funcionários, antes de se virar e se lembrar de que não deveria olhá-la daquela maneira. Ninguém disse nada sobre esses momentos, mas eles existiam e estavam se acumulando. Mas nem todos na cobertura estavam satisfeitos com a mudança. Neil Ashford ocupava o cargo de mordomo-chefe há 3 anos, desde antes de Catalina chegar. Ele gerenciava a equipe, controlava os horários, tinha as chaves de todas as portas deste prédio. Ele era o homem em quem Easton confiava para os trabalhos que ninguém mais podia saber. Organizar reuniões privadas, mover documentos sensíveis, garantir que os dois lados da vida de Easton Grayfield nunca se sobrepusessem. E agora uma babá cujos pertences ele havia revistado, cujo telefone ele havia limpado, e a quem ele pensava ter removido para sempre, estava sentada à mesa do café da manhã com seu empregador, sendo olhada por aquele empregador com uma expressão que Neil nunca vira Easton usar para ninguém. Ela não havia simplesmente voltado. Ela estava se tornando a pessoa mais importante nesta casa, e isso ameaçava tudo o que Neil havia construído. Uma noite, depois que a cobertura escureceu, Neil sentou-se em seu quarto no andar de baixo com um telefone no ouvido, ligando para um número que guardara por muito tempo, mas nunca usara. Do outro lado estava Paxton Hale, 52 anos, cabelos prateados, voz rouca, o chefe que controlava a rede clandestina no lado sul de Chicago e o maior rival de Easton Grayfield na última década. "A babá", disse Neil, sua voz baixa. Ela viu dentro do cofre pessoal de Grayfield passaportes falsos, dinheiro. Ela sabe o suficiente para destruí-lo. Silêncio do outro lado. Então Paxton perguntou, sua voz lenta e medida: "Onde ela está agora?" "Na casa." Grayfield a trouxe de volta. "Onde quer que ela vá, ele tem um guarda-costas a seguindo, mas apenas um. À tarde, ela geralmente leva as meninas ao Millennium Park." "Um guarda-costas?" repetiu Paxton. "Bom." Neil encerrou a chamada, e se alguém tivesse visto seu rosto naquele momento, teria visto a mesma expressão que ele usara ao revistar o telefone de Catalina. A satisfação fria de um homem que acabara de colocar uma peça de xadrez no quadrado certo. Terça-feira à tarde da semana seguinte. O Millennium Park estava resplandecente de luz solar. Catalina sentou-se na grama perto do Cloud Gate. Zoe correndo em círculos perseguindo pombos. Maddie sentada ao lado dela, rabiscando no pequeno caderno que Catalina acabara de comprar para ela. O guarda-costas estava a cerca de 15 metros de distância, perto da passarela, seus olhos varrendo a área por hábito. Uma tarde comum até que não foi mais. O SUV preto parou bruscamente na calçada do outro lado do parque. 2 homens saíram. Casacos longos, passos rápidos, indo direto para o trecho de grama, onde Catalina e as meninas estavam sentadas. Catalina os notou antes do guarda-costas. Não porque soubesse quem eram, mas porque quando você cresce em lares adotivos, aprende a ler a linguagem corporal de estranhos mais rápido do que a maioria das pessoas.
Você aprende a reconhecer quando alguém está caminhando em sua direção com más intenções. Ela se levantou. O primeiro homem já havia alcançado o guarda-costas. Rápido, um soco. O guarda-costas caiu. O segundo homem foi direto para Catalina. Zoe. Catalina gritou. Venha aqui agora mesmo. Zoe se virou. Viu o rosto de Catalina e o instinto de uma criança a fez correr para ela de uma vez, sem perguntar por quê. Catalina empurrou as duas meninas para trás dela, suas costas voltadas para o homem, avançando em direção a elas. Seus braços abertos de cada lado, protegendo completamente os dois pequenos corpos atrás dela. O homem parou a 3 passos de distância. Venha comigo, disse ele, sua voz baixa. Não dificulte e ninguém se machuca. Catalina não se moveu. Em vez disso, ela fez a única coisa que podia fazer naquele momento. Ela gritou. Gritou o mais alto que pôde. Não um grito de medo, mas um grito com propósito, agudo e penetrante, cortando o barulho do parque e atingindo todos ao redor. Socorro! Alguém chame o 911. Socorro! Cabeças se viraram. Telefones se ergueram. Um corredor parou. Um casal tirando fotos virou a câmera para eles. Uma onda de alarme se espalhou como água. O homem olhou ao redor. Muitos olhos, muitas câmeras. Ele deu um passo para trás, olhou para seu parceiro, arrastando o guarda-costas para fora do caminho. Então os dois homens se viraram, moveram-se rapidamente de volta para o SUV, entraram, bateram as portas e foram embora, sumiram. Catalina ainda estava lá. Seus braços ainda estavam abertos, suas costas ainda protegiam as meninas. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos, em sua garganta, nas pontas dos dedos. Zoe estava chorando atrás dela, soluços altos e em pânico. Mas Maddie não estava chorando. Ela estava agarrando a camisa de Catalina com as duas mãos, tremendo da cabeça aos pés, mas sem fazer um som. Exatamente como naquela noite no quarto, quando ela segurou seu ursinho de pelúcia e ficou em silêncio. Maddie não chorava quando estava com medo. Ela se agarrava à pessoa em quem mais confiava. Catalina caiu de joelhos e abraçou as duas meninas, segurando-as com força, depois pegou o telefone do bolso do guarda-costas que estava no chão. Ela discou o único número que se lembrava além dos serviços de emergência. Flynn. Sua voz estava calma de uma forma que parecia quase antinatural. Millennium Park. Alguém acabou de tentar se aproximar das meninas. O guarda-costas está caído. As meninas estão seguras. Eu as mantive seguras. Ela parou, e nessa última frase sua voz tremeu. Apenas um pouco. O suficiente para Flynn ouvir. O suficiente para ele entender que a calma dela não significava que ela não estava com medo, mas que ela não tinha o direito de ter medo. Enquanto duas meninas agarravam sua camisa. Easton chegou ao Millennium Park em menos de 12 minutos após a ligação de Flynn. Quando saiu do carro, viu Catalina sentada na grama abraçando as duas meninas, com 2 carros de polícia por perto e um aglomerado de curiosos filmando com seus telefones. Ele não olhou para a polícia. Ele não olhou para a multidão. Ele foi direto para os 3, caiu de joelhos e, pela primeira vez, abraçou os 3 de uma vez, sem que ninguém lhe pedisse. Zoe ainda soluçava. Maddie ainda agarrava a camisa de Catalina, e Catalina olhou para ele com olhos calmos. Mas sob aquela calma, ele reconheceu algo que apenas alguém que já viveu com medo poderia reconhecer em outra pessoa. O esgotamento de alguém que acabara de usar cada grama de força para não desmoronar na frente de 2 crianças. Ele levou os 3 de volta para a cobertura imediatamente, não pelo elevador principal. O elevador privativo da garagem foi direto para o 47º andar. Uma vez dentro do apartamento, ele os conduziu pelo corredor, passando pelo escritório, até a porta de aço escondida atrás da parede de painéis de madeira que ninguém na casa conhecia, exceto ele e Flynn. A sala segura, paredes revestidas de aço, um sistema de ventilação independente, água e comida seca para 3 dias, uma pequena cama, cobertores, travesseiros. Easton colocou as meninas na cama e puxou o cobertor sobre elas. Zoe agarrou a mão de Catalina e não a soltou. A Cat está aqui, sussurrou Catalina, alisando o cabelo da menina. A Cat não vai a lugar nenhum. Easton ficou na porta da sala segura, olhou para os 3 e falou com Catalina com uma voz que nunca a ouvira usar antes. Não a voz de um empregador,
Não a voz de um chefe da máfia, mas a voz de um pai assustado. Tranque a porta por dentro. Não a abra para ninguém, exceto para mim. Vou bater 3 vezes, depois 2. Catalina assentiu. Easton saiu. A porta de aço se fechou. O som da fechadura girando por dentro ecoou. E o mais poderoso chefe da máfia de Chicago tornou-se a coisa que ele era melhor em ser, um predador. Flynn já estava esperando no escritório. Na mesa, havia um laptop aberto, o registro de chamadas, os dados da câmera de segurança. O guarda-costas tem a mandíbula quebrada, mas vai viver. Flynn disse que os 2 homens no parque ainda não foram identificados, mas o SUV foi alugado com um nome falso através de uma empresa no lado sul da cidade. O lado sul. Território de Paxton Hale. A mandíbula de Easton se contraiu, mas Paxton não saberia de repente sobre o cofre ou a babá. Flynn continuou, sua voz cuidadosa. Alguém nesta casa lhe deu a informação. Ele virou o laptop para Easton e reproduziu a chamada gravada que a segurança da Greyfield Holdings havia interceptado da rede interna do prédio. A voz de Neil Ashford surgiu. Clara e inconfundível. A babá. Ela viu dentro do cofre pessoal de Greyfield. Passaportes falsos, dinheiro. Ela sabe o suficiente para destruí-lo. Easton ouviu até o fim. Desligou a máquina. Silêncio. Flynn trabalhava para Easton há tempo suficiente para saber que quando seu empregador ficava em silêncio depois de ouvir notícias como essa, não significava que ele estava calmo. Significava que ele estava em seu momento mais perigoso. Traga Ashford aqui, disse Easton, sua voz neutra como água antes de uma tempestade. Neil apareceu 10 minutos depois, terno cinza, cabelo penteado para trás, seu rosto com a mesma expressão educada de sempre. Ele entrou no escritório com a confiança de um homem que ainda não sabia que havia sido exposto. O senhor queria me ver? Easton sentou-se atrás da mesa. Ele não se levantou. Ele não convidou Neil para se sentar. Você sabe o que eu mais odeio, Neil? Neil inclinou a cabeça ligeiramente, ainda mantendo aquela cortesia profissional praticada. Senhor, traição, uma palavra. E a maneira como Easton disse isso, lenta, silenciosa, clara em cada sílaba, fez a pele da nuca de Neil se arrepiar. Você vendeu informações sobre a mulher que estava protegendo minhas filhas. Não era uma pergunta. O rosto de Neil mudou. A máscara educada se desfez em menos de 1 segundo, e por baixo estava o que ele havia escondido por 3 anos. Cálculo, covardia e agora medo. Sr. Greyfield, eu posso explicar. Você pode. Easton interrompeu, sua voz nunca se elevando nem um pouco, mas eu não me importo. Ele olhou para Flynn, deu um único aceno de cabeça. Flynn ficou ao lado de Neil, e Easton disse a última frase que diria a seu mordomo no tom que qualquer homem no submundo de Chicago entenderia pelo que realmente significava. Leve-o embora. Certifique-se de que ele entenda que esta é a única conversa que terei com ele. Neil abriu a boca. Nenhum som saiu. Flynn pegou seu braço, levou-o até a porta. A porta se fechou atrás deles, e Neil Ashford desapareceu da cobertura no 47º andar para sempre. Da mesma forma que as pessoas que traíam Easton Greyfield sempre desapareciam, silenciosamente, completamente, e sem que ninguém fizesse outra pergunta. 3 horas da manhã, a cobertura estava em silêncio. A ameaça imediata havia sido tratada, mas Easton sabia que Paxton Hale não era o tipo de homem que desistia após uma tentativa fracassada. Haveria mais a ser resolvido, mas não esta noite. Esta noite, ele caminhou até a porta de aço escondida atrás do painel de madeira, bateu 3 vezes, fez uma pausa, depois 2. A fechadura abriu por dentro. A porta se entreabriu. Catalina olhou para ele pela fresta, depois a abriu mais. Lá dentro, Zoe e Maddie estavam enroladas juntas na pequena cama, cobertores até o queixo, seus rostinhos pacíficos no sono. Mas Catalina não estava deitada na cama. Ela estava sentada no chão, com as costas contra a parede de aço ao lado dela, na posição exata em que qualquer um que entrasse por aquela porta teria que passar por ela antes de poder alcançar as meninas. Seus olhos estavam abertos. Ela não estava dormindo. Ela estava de guarda. Easton entrou e fechou a porta lá atrás de si. Então ele se sentou no chão em frente a ela no espaço estreito, com as costas contra a parede de aço do outro lado. Seus joelhos quase se tocaram. Você não está dormindo, disse ele suavemente.
Não, está resolvido. Está seguro agora. Catalina deu um pequeno aceno de cabeça, mas não mudou de posição. Ela permaneceu exatamente onde estava, ainda sentada ali, ainda de guarda. Eston olhou para ela na penumbra da luz de emergência no teto. Você poderia ter corrido, disse ele, sua voz mais baixa agora. No parque, quando eles vieram. Você poderia ter corrido. Catalina olhou para ele, depois para as meninas dormindo na cama. Correr para onde? Ela perguntou, sua voz leve, mas firme como aço. Minha vida inteira as pessoas foram embora. Todos, famílias adotivas foram embora. Amigos foram embora. Você me mandou embora também. Ela fez uma pausa. Eu nunca serei aquela que vai embora. Silêncio. Eston não respondeu, porque não havia palavras grandes o suficiente. Ele estendeu a mão lentamente e colocou-a sobre as costas da mão dela, onde repousava em seu joelho. Ele não apertou. Ele não puxou. Apenas a colocou ali gentilmente. Catalina olhou para a mão dele sobre a dela. Ela não se afastou. E naquela sala segura revestida de aço no coração de Chicago, onde as paredes eram grossas o suficiente para parar balas e a porta pesada o suficiente para parar uma bomba, Easton Grayfield se sentiu verdadeiramente seguro pela primeira vez em sua vida. Não por causa das paredes de aço, não por causa da fechadura revestida, mas por causa da mulher sentada à sua frente. A mulher que ele havia injustiçado, afastado, quase perdido, que estava sentada aqui no meio da noite guardando suas filhas com toda a sua vida. Nos dias após o Millennium Park, a cobertura mudou de maneiras que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. A segurança triplicou. Flynn colocou homens em todos os andares. Novas câmeras foram instaladas em todos os corredores. E Paxton Hale recebeu uma mensagem de Easton, da qual ninguém, exceto os dois, sabia o conteúdo. Mas o resultado foi que nenhum SUV preto apareceu perto da Torre Grayfield ou em qualquer lugar que as meninas fossem novamente. Mas a maior mudança não foi a segurança. Foi Easton. Ele chegava em casa às 5 horas todos os dias. Não 5:30, não 6, se eu conseguir. 5 horas, exatamente na hora. Como se alguém tivesse traçado uma linha e ele tivesse prometido a si mesmo que nunca mais a ultrapassaria. Ele sentava-se à mesa de jantar com as meninas e Catalina. 4 pessoas, 4 pratos. Vera cozinhava mais do que antes, porque agora havia alguém realmente comendo na mesa, em vez de apenas levar um prato para o escritório. E depois do jantar, Easton lia para as meninas antes de dormir. A primeira noite foi um desastre. Ele segurou o livro de cabeça para baixo. Zoe percebeu imediatamente e caiu na gargalhada. Papai, o livro está de cabeça para baixo. Ele o virou e começou a ler, mas sua voz estava acostumada a dar ordens a centenas de pessoas. E agora a frase "o ursinho caminhou para a floresta" soava como uma declaração de guerra. Maddie olhou para o pai com olhos arregalados, depois puxou a mão de Catalina, que estava perto da porta do quarto. A Cat lê melhor. Ela sussurrou alto o suficiente para Easton ouvir. Ele olhou para a filha, depois para a Catalina, e em vez de ficar com raiva ou envergonhado, ele fez algo que Catalina nunca tinha visto antes. Ele sorriu, apenas ligeiramente. Apenas um canto de sua boca se ergueu um pouco, mas era um sorriso real. Não calculado, não controlado. Apenas um pai desajeitado tentando e sabendo que ainda não era bom nisso. O papai vai praticar mais, disse ele a Maddie. Na segunda noite, ele leu um pouco melhor. Na terceira noite, Zoe começou a se apoiar em seu ombro em vez de apenas sentar-se à sua frente. Na quarta noite, Maddie estendeu seu ursinho de pelúcia para ele segurar enquanto ouvia a história. E Catalina ficou do lado de fora da porta e entendeu que este era o maior ato de confiança que aquela criança quieta poderia oferecer a alguém. Em uma sexta-feira à noite, as meninas estavam dormindo. Catalina estava na varanda da cobertura. O lago Michigan se estendia abaixo como um vasto espelho negro, refletindo as luzes da cidade. O vento era leve. O céu estava claro. Ela ouviu passos atrás dela e soube quem era sem se virar. Easton parou ao lado dela, ambas as mãos apoiadas no corrimão. Os dois olharam para o lago em silêncio por um longo tempo. Não um silêncio desconfortável, o tipo de silêncio compartilhado por duas pessoas, começando a se acostumar com a presença um do outro, sem precisar preenchê-lo com palavras. Então Easton falou, sua voz baixa, seus olhos ainda na água. Minha esposa morreu ao dar à luz às meninas.
Catalina não se virou, não perguntou nada. Apenas ouviu. Complicações. O médico me ligou às 2 da manhã. Naquele momento, eu estava no Porto Sul. Ele parou. Uma reunião, disse ele, e pela maneira como ele pressionou essas duas palavras, Catalina entendeu que reunião não significava uma sala de conferências com uma tela de projeção. Quando cheguei ao hospital, tudo havia acabado. As meninas estavam em incubadoras. E ele não terminou a frase. Ele não precisava. O vento do lago Michigan passou por seus cabelos. Catalina esperou. Eu não estava lá, disse Easton. E essas 4 palavras carregavam o peso de 4 anos de culpa. Minha esposa deixou este mundo sozinha, e minhas filhas vieram a ele sem o pai ao lado delas. Suas mãos se apertaram no corrimão. Eu construí todo este império, disse ele, sua voz mais áspera agora. Tudo, o dinheiro, o poder, o prédio, a rede. Eu construí tudo isso para nunca mais me sentir desamparado. Para que ninguém pudesse tirar nada de mim novamente. Ele se virou para olhar para Catalina pela primeira vez desde que começara a falar. Mas eu ainda estava desamparado diante da coisa que mais importava. Eu ainda não estava em casa quando minhas filhas precisaram de mim. Eu ainda não sabia que minha filhinha tem medo de cascas de pão. Eu ainda deixei uma arma carregada ao alcance delas. Catalina olhou para ele. Seus olhos castanhos estavam calmos. Mas sob essa calma, havia algo mais suave. Algo que ela tentava não se permitir sentir desde que voltara para esta casa. Porque sentir isso tornaria tudo 1000 vezes mais complicado. Você está aqui agora, disse ela gentilmente. Todas as noites. É disso que as meninas mais precisam. Não do império, não do dinheiro, apenas do pai delas aqui. Easton olhou para ela, e ela viu algo naqueles olhos cinzentos que nunca havia visto antes. Não controle, não cálculo, não raiva, mas gratidão. Real, profunda. O tipo de gratidão que um homem como Easton Greyfield não sabia como expressar em palavras, porque nunca precisou expressá-la antes. Catalina. Ela se assustou um pouco, não porque sua voz fosse alta, mas porque era a primeira vez desde que ela entrara nesta casa 2 anos antes, que ele a chamara pelo nome. Não senhorita Herrera, não a babá, não você, mas Catalina, apenas Catalina. Você é a melhor pessoa que minhas filhas já conheceram. Ele fez uma pausa. O vento soprou. O lago brilhou abaixo. Então ele acrescentou mais baixo, como se estivesse dizendo isso pela primeira vez. Não apenas para ela, mas para si mesmo também. E você é a melhor pessoa que eu já conheci também. Catalina não respondeu. Ela se virou e olhou para o lago Michigan, mas sob as luzes da cidade, Easton viu o canto de sua boca se erguer ligeiramente, tão fracamente que era quase invisível. E na varanda do 47º andar, no vento noturno de Chicago, a distância entre o chefe da máfia e a babá diminuiu um pouco mais. Não porque algum deles se aproximou, mas porque, pela primeira vez, nenhum deles recuou. Em uma tarde de domingo, a mesa da cozinha na cobertura se transformou em um campo de batalha de papel colorido, tesouras de segurança, cola e glitter espalhados por toda a superfície de mármore, que geralmente era tão perfeitamente polida que podia refletir o rosto de uma pessoa. Catalina sentou-se entre as meninas, guiando as mãos de Zoe, enquanto ela cortava pétalas de flor de uma folha de papel rosa, enquanto Maddie dobrava cuidadosamente cada pequena pétala de seu próprio papel roxo que ela mais gostava. O projeto de flores de papel foi ideia de Catalina. Cada menina faria uma flor para a pessoa a quem queria dar. Zoe trabalhou rápido, sua flor grande, as pétalas ligeiramente irregulares, cola manchada nas bordas, glitter espalhado por toda a mesa. Ela não se importava com a perfeição. Ela se importava com a velocidade. Pronto. Zoe ergueu a flor rosa, a cola ainda molhada e pingando, para o papai. Catalina sorriu. Por que para o papai? Zoe inclinou a cabeça como se a resposta fosse óbvia demais. Porque o papai está triste muitas vezes. 4 palavras, tão simples que eram cruéis. Porque uma criança de 4 anos não sabe mentir sobre sentimentos. Ela apenas diz o que vê. E o que Zoe vira em todos os 4 anos de sua vida era um pai que era poderoso, mas triste, rico, mas solitário, sempre no controle de tudo, exceto da dor dentro de si. Maddie ficou quieta ao lado delas, focada em sua pequena flor roxa.
Ela trabalhou muito mais devagar que Zoe. Cada pétala dobrada 2 vezes, colada com cuidado, pressionada levemente até ficar plana, antes de passar para a próxima. Sua flor era menor que a de Zoe, sem glitter, nada chamativo, mas arrumada e cuidadosa da maneira que apenas Maddie poderia fazer. Quando terminou, ela não a ergueu e gritou como sua irmã. Ela segurou a flor na palma da mão, olhou para ela por um momento, depois ergueu os olhos para Catalina. Para a Cat. Catalina inclinou a cabeça um pouco. Para a Cat? Por que não para o papai ou para a Zoe? Maddie balançou a cabeça gentilmente. Então ela falou, sua voz pequena, mas clara, cada palavra escolhida com cuidado, da maneira que esta criança quieta sempre escolhia suas palavras. Porque ninguém nunca dá flores para a Cat. Catalina não reagiu imediatamente. Ela ficou sentada, olhando para a pequena flor roxa na mão de Maddie, e algo dentro de seu peito se apertou tão bruscamente que ela teve que virar o rosto por um segundo, tempo suficiente para piscar, tempo suficiente para engolir o que quer que estivesse subindo em sua garganta. Então ela se virou, sorriu e pegou a flor da mão de Maddie. É linda, querida. Sua voz era quente, mas um pouco áspera nas bordas. Easton estava perto do balcão da cozinha, com uma xícara de café na mão, e ele tinha visto tudo. Ele tinha visto Catalina virar o rosto, visto o momento em que ela tentou segurar as lágrimas, visto a pequena flor roxa na mão de sua filha e entendido que Maddie estava certa. Catalina Herrera, 27 anos neste mundo, nunca havia recebido flores. Nunca. Zoe correu para o pai e enfiou a flor rosa, pegajosa de cola manchada, em sua mão. Sua Easton pegou a flor. Ela não pesava quase nada. A cola grudou em seus dedos. O glitter caiu na manga de seu terno, e ele a segurou como se estivesse segurando a coisa mais preciosa que já havia tocado, porque era exatamente isso. O cofre em seu escritório continha milhões de dólares em dinheiro. Esta flor de papel continha algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Papai, você sabe o que é mais importante que dinheiro? Zoe perguntou, o rosto erguido, olhos azuis olhando para ele com expectativa. Easton olhou para a filha, depois olhou para cima, olhou para Catalina parada perto da mesa, a pequena flor roxa em sua palma, as bordas de seus olhos ainda levemente vermelhas. Eu sei, disse ele. E a maneira como ele disse essas duas palavras, a maneira como seus olhos repousaram em Catalina por mais tempo do que na flor, fez Catalina ter que desviar o olhar novamente. Maddie desceu da cadeira, contornou a mesa até Catalina, parou na frente dela e disse uma frase que nenhuma criança de 4 anos deveria ter o poder de dizer. No entanto, Maddie Grayfield a disse com a voz mais comum do mundo. Esta é a família da Cat. Catalina ficou parada. A flor roxa em sua mão e a palavra família ecoaram pela cozinha e se instalaram em algum lugar dentro de seu peito, no lugar que estivera vazio por todos os 27 anos de sua vida. Ela ouvira essa palavra inúmeras vezes, em livros, em filmes, naquelas sessões de aconselhamento obrigatórias durante o período em lares adotivos. Mas nunca ninguém havia falado essa palavra e a direcionado a ela. Nunca ninguém olhou para ela e disse, esta é a sua família. E realmente quis dizer isso. Não até hoje. Não até Maddie. Aston pousou sua xícara de café no balcão, caminhou até a mesa, puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Catalina. Perto. Mais perto do que nunca. Então ele estendeu a mão e pegou a mão dela, a mão que ainda segurava a pequena flor roxa. Ele a segurou gentilmente. Não apertou, não puxou, apenas a segurou na frente de suas filhas sem escondê-la. Os olhos de Zoe se arregalaram. Então ela explodiu na voz mais animada que tinha. O papai está segurando a mão da Cat. Maddie não gritou. Ela apenas olhou para as duas mãos adultas unidas, depois sorriu. Um pequeno sorriso, raro, silencioso, mas mais brilhante do que qualquer flor de papel na mesa. E na cozinha do 47º andar, a cozinha que apenas semanas atrás testemunhara tudo desmoronar, agora testemunhava algo começando. Algo tão frágil quanto uma pétala de papel, mas mais real do que qualquer contrato de $1 milhão que Easton Grayfield já havia assinado. Alguns meses se passaram e a cobertura no 47º andar não era mais um lar. Easton a vendeu no início da primavera, silenciosamente, sem nenhum anúncio prévio.
Apenas um telefonema para Flynn e tudo foi arranjado em 2 semanas. Ninguém no mercado imobiliário de Chicago entendeu por que o CEO da Grayfield Holdings estava abrindo mão da cobertura simbólica no topo da torre que levava seu próprio nome. Mas Easton não ofereceu explicação, e ninguém ousou perguntar. A nova casa ficava nos subúrbios a oeste de Chicago, uma área tranquila onde as ruas tinham nomes em vez de números, onde os vizinhos se cumprimentavam todas as manhãs e as crianças andavam de bicicleta pelas calçadas, sem precisar de guarda-costas ao lado delas. Era uma casa de 2 andares com paredes de tijolo branco, um telhado cinza, uma varanda ampla com um balanço e um quintal que se estendia com grama verde, uma cerca baixa de madeira e arbustos de margaridas selvagens crescendo livremente ao longo do caminho de pedra. Não havia vidro à prova de balas, nem sala segura revestida de aço, nem cofre. Easton havia removido tudo. O cofre, os passaportes falsos, o dinheiro, a bereta, tudo desapareceu junto com a vida antiga que ele estava lentamente desmantelando. O processo de se afastar do submundo não foi rápido e não foi fácil, e Flynn ainda tinha que lidar com as pontas soltas restantes toda semana. Mas a direção estava clara agora, e ninguém, nem mesmo Paxton Hale, ousou desafiar a decisão de Easton, enquanto ele ainda tinha poder suficiente para tornar as coisas muito desagradáveis para quem ficasse em seu caminho. Na primeira tarde de primavera na nova casa, Easton estava na varanda da frente com as costas contra um pilar de madeira, uma xícara de café na mão, e olhava para o quintal. A cena diante dele era tão simples que era quase absurda quando comparada à vida que ele vivera apenas alguns meses antes. Catalina sentou-se na grama com as pernas esticadas, seus cabelos pretos caindo sobre os ombros, cercada por um monte de margaridas que Zoe havia colhido. As meninas estavam fazendo coroas com as flores. Catalina mostrava a Zoe como entrelaçar os caules, enquanto Maddie trabalhava lentamente na sua, com a língua para fora de um lado em concentração, exatamente como quando abotoou a camisa sozinha pela primeira vez. O sol do final da tarde cobria os três com uma luz dourada pálida, e Easton ficou ali observando, o café esfriando lentamente em sua mão, pensando em tudo o que ele quase perdeu. Se Zoe não tivesse contado a verdade naquela manhã, se ele não tivesse encontrado o caderno, se ele não tivesse dirigido até o ponto de ônibus na Avenida Michigan, se Catalina tivesse subido naquele último ônibus e desaparecido na cidade sem olhar para trás, se sua arrogância tivesse sido mais forte que o som do choro de Maddie em seu sono às 2 da manhã, então ele estaria parado naquela varanda sozinho agora, e as meninas estariam crescendo sem a mulher sentada na grama lá fora. A mulher que salvara suas filhas da arma, que lhes ensinara a dignidade, que as protegera com seu próprio corpo no parque e que o perdoara quando ele não merecia. Maddie levantou-se e correu para a varanda, uma pequena coroa de margaridas na mão. Ela subiu os 2 degraus e parou na frente do pai, erguendo o queixo para olhá-lo. Para o papai, Easton pegou a coroa de flores. Ela não pesava quase nada. Algumas pétalas já haviam murchado. Os caules estavam entrelaçados de forma desigual, mas ele a segurou com as 2 mãos como se fosse a coisa mais frágil do mundo. Para mim? Maddie assentiu. Depois disse com a voz mais clara que tinha. Porque o papai pediu desculpas. A menina fez uma pausa por um segundo. A Cat diz que a pessoa que sabe pedir desculpas é a pessoa mais forte. Easton olhou para a filha, 4 anos, e ela acabara de dizer o que a maioria dos adultos passa a vida inteira sem entender. Ele olhou para a coroa em suas mãos, depois para o quintal, onde Catalina ajudava Zoe a terminar a última corrente de flores. Zoe completou sua criação, ergueu-a orgulhosamente, depois correu para a varanda, seus cabelos loiros voando ao sol. Papai, 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 ela ofegou. Eu fiz isso para a Cat, mas a Cat disse que eu também tinha que usar, então eu coloquei. Eu estou bonita? Ela girou em um círculo, a coroa de flores inclinando-se de lado em sua cabeça. Então ela parou, olhou para o pai, olhou para Catalina subindo os degraus da varanda atrás dela, depois se virou para Easton com os olhos azuis mais sérios que uma criança de 4 anos poderia ter. Papai. A Cat é nossa nova mamãe. O ar na varanda ficou parado. Catalina acabara de chegar ao último degrau quando ouviu essa pergunta e seu pé congelou no meio do movimento.
A cor subiu em suas bochechas, rápida e inconfundível. O tipo de rubor que não podia ser escondido, não importa para onde ela virasse o rosto. Ela olhou para a grama, para qualquer coisa, exceto para Easton. Easton olhou para Catalina. Ela estava ali no degrau, o sol do final da tarde dourando seus cabelos pretos, algumas pétalas de margarida presas em sua camisa, suas bochechas rosadas, seus olhos baixos, e ele pensou que de todas as coisas que já vira na vida, de salas de diretoria de US$ 1 milhão a docas à meia-noite, nada jamais fora tão bonito quanto esta mulher parada sob a luz do sol da primavera, com margaridas selvagens em suas roupas. Ele sorriu. Um sorriso real. O tipo de sorriso que Zoe e Mad raramente viam e Catalina nunca vira. Não o meio sorriso controlado de um homem gerenciando uma sala. Apenas o sorriso de Easton. Apenas Easton, sem chefe, sem CEO, sem muros. Pergunte para a Cat, disse ele a Zoe, seus olhos ainda em Catalina. Zoe virou-se para Catalina imediatamente, sem hesitação, porque as crianças não sabem ser tímidas quando se trata de fazer as perguntas mais importantes. Cat, você é a nossa nova mamãe? Catalina olhou para Zoe, olhou para Maddie, parada ao lado do pai, a mão agarrando a perna da calça dele, olhos azuis esperando. Então ela olhou para Easton. E naqueles olhos cinzentos, ela não viu mais o chefe, ela não viu mais seu empregador, ela não viu mais o homem que a havia jogado na noite de Chicago. Ela viu o homem que dirigiu para encontrá-la, que ligou o assento aquecido quando ela estava com frio, que leu histórias para dormir para suas filhas todas as noites, com aquela voz desajeitada dele, que pegou sua mão na frente de seus filhos sem hesitação, que deixou um império para trás para comprar uma casa com um quintal e um balanço na varanda. Eu já estou aqui, disse ela gentilmente. Zoe soltou um grito de alegria. Maddie sorriu, aquele sorriso raro dela, mas o mais brilhante que ela tinha. E Easton Grayfield ficou na varanda da nova casa com uma coroa de margaridas na mão, olhando para as 3 pessoas mais importantes de sua vida, e entendeu que finalmente havia encontrado a única coisa que todo o seu império subterrâneo nunca fora capaz de lhe dar: um lar de verdade. E essa é a história de Easton Grayfield, Catalina Herrera e 2 meninas com suas flores de margarida selvagens. Às vezes, acreditamos que a força reside no poder, no dinheiro, na capacidade de controlar tudo ao nosso redor. Mas a vida sempre encontra uma maneira de nos ensinar o oposto. Que a menor pessoa às vezes pode nos ensinar a maior lição. Uma babá órfã com nada além de sua dignidade mudou uma casa inteira. 2 crianças de 4 anos que só queriam ser amadas mudaram um ser humano inteiro. E um poderoso chefe da máfia teve que enfrentar a arrogância dentro de si antes de finalmente entender que o verdadeiro valor de uma pessoa não se encontra dentro de um cofre, mas na maneira como você trata aqueles que não têm poder para lutar contra você. Porque o dinheiro pode ser perdido e ganho novamente. Mas a dignidade, isso é algo que precisa ser protegido todos os dias. Se esta história tocou seu coração, se fez você parar por um segundo para pensar na maneira como trata as pessoas ao seu redor, por favor, clique no botão de curtir. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para que possamos continuar ouvindo juntos mais histórias significativas todos os dias. Gostaríamos muito de ouvir de você. Como esta história fez você se sentir? Qual momento mais te emocionou? E na vida real, você já julgou alguém antes de dar a essa pessoa a chance de se explicar? Por favor, compartilhe o que você sente do lugar mais profundo do seu coração na seção de comentários abaixo, porque cada história compartilhada pode mudar o coração de alguém. Olá a todos! Desejo a todos que estão assistindo a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz e calma. Adeus e até o próximo vídeo.